Então, pessoal, vamos lá. Boa noite, Luiz, o único aluno presente hoje, né? Boa noite aos demais alunos que vão ver essa gravação depois. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de Físico-Química 2. E na aula de hoje, a gente vai continuar com o conteúdo de eletrólise e vamos ver os aspectos quantitativos da eletrólise. Então, pessoal, só para relembrar o que a gente viu na aula passada, eletrólise é um processo utilizado para forçar uma reação de oxidação na direção não espontânea, utilizando uma corrente elétrica externa. Ou seja, é um processo baseado em uma reação de oxidação não espontânea. Tá certo? Então, essa energia, por sua vez, ela é fornecida através de uma bateria ou de uma fonte de energia, tá certo? E essa bateria vai fornecer uma quantidade de eletricidade, uma quantidade Q, tá bem? Então, aqui a gente tem um esquema, né, de um sistema eletrolítico, certo? Os polos da bateria, eles vão definir o polo da eletrólise, ou seja, o polo positivo da bateria vai definir o polo positivo da eletrólise. Por sua vez, o polo negativo da bateria vai definir o polo negativo da eletrólise. E na eletrólise, o polo positivo, pessoal, vai ser a oxidação. Aí, na verdade, o polo positivo vai ser o anodo, tá certo? Onde vai ocorrer a oxidação, ou seja, vogal com vogal. E o polo negativo vai ser o cátodo, onde vai ocorrer as reações ou a reação de redução. Tranquilo? Então, a gente vai ter uma solução eletrolítica, certo? A presença de eletrólito, de um eletrólito, né? Uma solução eletrolítica. E esse eletrólito, pessoal, ele vai estar dividido em uma parte positiva, né? Que é o cátion, representado aqui por azul, e o ânion, representado aqui pela cor vermelha, tá certo? O polo positivo, pessoal, que é o anodo, ele vai então chamar os elementos de carga negativa, tá certo? E aí vai ocorrer a reação de oxidação. Já o polo negativo, pessoal, vai chamar os elementos de carga positiva, ou seja, os cátions, tá certo? E aí, pessoal, vai ocorrer as reações de redução. Então, baseado nisso, a gente vê que para a reação ocorrer, tem que alguma bateria, alguma fonte de energia fornecer uma quantidade de eletricidade ao processo. Então, para correlacionar essa quantidade de eletricidade ao produto formado lá no final, a gente tem duas abordagens. A gente pode abordar por regras de três, já que as quantidades são diretamente proporcionais, tá certo? Facilmente pode ser obtido lá no final, ou utilizar a equação da lei de Faraday da eletrólise. Então, pessoal, inicialmente a gente vai ver como quantificar, tá certo, os aspectos quantitativos através de regra de três. Então, a gente sabe que a quantidade de eletricidade está diretamente relacionada com a massa de produto formada por eletrólise, tá certo? Ou a quantidade de mols, entre outras quantidades. Então, a gente já sabe bem disso. Aí, pessoal, para correlacionar a quantidade de eletricidade e o número de mol de elétrons, a gente vai utilizar uma constante que a gente viu nas aulas passadas, que é a constante de Faraday, tá certo? Lembrando que a constante de Faraday é igual a 96.500 coulomb por mol de elétron. E para correlacionar o número de mols de elétrons e o número de mols de produtos, a gente usa a estequiometria da semi-reação, tá certo? Então, se a gente analisar o cátodo, então a gente vai analisar a semi-reação ocorrida na redução lá no cátodo. Se a gente estiver analisando o anodo, certo? A gente vai analisar a semi-reação de oxidação
no polo positivo, que é o anodo. E, finalmente, pessoal, para correlacionar o número de mols de produtos em relação à sua massa de produto, a gente utiliza a massa molar, que é facilmente obtida na tabela periódica. Então, pessoal, a quantidade de eletricidade ela é medida em coulomb, tá certo? Então, a unidade vai ser representada por C. E para obter a quantidade de eletricidade, a gente vai utilizar a corrente em ampere e a variação do tempo em segundos, tá certo? Então, necessariamente, certo, o tempo tem que ser dado em segundos. Já a constante de Faraday, a gente já viu nas aulas passadas, né? O valor dela é de 96.500 coulomb por mol. E a estequiometria da semi-reação vai mostrar quantos elétrons serão necessários para atingir o processo eletrolítico. Por exemplo, na redução do íon sódio, para obter o sódio metálico, é um processo de um elétron. Tá bem? Então, a gente vai ter aqui vai ter aqui o íon sódio, Na+. Então, vai receber um elétron produzindo o sódio metálico. Já na redução dos íons cobre 2+, tá certo? O cobre 2, vão ser necessários 2 mols de elétron para produzir 1 mol de cobre metálico. Tá certo? Então, está aqui a semi-reação de redução. E para redução de 3 do íon alumínio mais 3, né? Então, se a gente quiser obter o alumínio metálico, a gente vai precisar de 3 mols de elétron. Então, está aqui a semi-reação. Tá certo? Aí, por exemplo, pessoal, se eu tiver o íon zinco 2+, certo? E no final, a gente necessitar do zinco metálico. Então, esse processo de redução vai envolver quantos elétrons? 2 mols de elétron. Beleza? Se, por sua vez, nós tivermos o íon prata, então, se a gente vai obter 1 mol de prata a partir do íon prata, a gente vai precisar de quantos mols de elétron? Alguém falou no chat, eu não consigo eu não consigo ver, entendeu? Porque está tela cheia. Mas aqui é só fazer uma... Opa, pode falar, Luiz. Fui eu, é 1 mol, não é isso? Perfeito, Luiz. 1 mol de elétron. Aí, Luiz, se em vez do íon prata, a gente tiver... errado. Pronto. Aí, em vez da prata, se a gente tiver o ouro 3, que é os íons de... o íon de ouro, né, mais 3. Então, para obter 1 mol de ouro metálico a partir dos íons ouro mais 3, a gente precisa de quantos elétrons, Luiz? Quantos mols de elétron aqui? 3 mols de elétron. Perfeito, Luiz. No caso 3, não é isso? Isso, exatamente, Luiz. Perfeito. Então, sabendo disso, né, que a estequiometria da semi-reação vai mostrar quantos mols de elétron vão ser necessários para produzir 1 mol da substância de interesse, a gente agora vai, então, aplicar, tá certo, as regras de 3 nesse exemplo aqui quantitativo. Então, vamos lá. Calcule a massa em gramas de alumínio, certo, que é produzido em 1 hora pela eletrólise do cloreto de alumínio fundido, se a corrente elétrica for de 10 amperes. Então, a gente vai resolver por regras de 3.
Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui um sistema de eletrólise, tá certo? Aqui nós temos a fonte de energia, certo? O polo negativo da fonte vai definir o polo negativo da eletrólise, certo? Que por sua vez é o cátodo, onde vai ocorrer a redução, ou seja, consoante com consoante. Já o polo positivo da fonte vai definir o polo positivo da eletrólise, certo? O eletrodo positivo, que vai ser o anodo, onde vai ocorrer a oxidação, ou seja, vogal com vogal. Então, aqui no meio, certo? Aqui a solução eletrolítica, a gente vai ter o cloreto de alumínio fundido, a gente vai, na verdade, a gente vai ter o cloreto de alumínio sólido, a gente vai aquecer, então, essa substância e vamos obter o alumínio mais 3 fundido e um Cl-, tá certo? Então, aqui a gente tem 1 mol de alumínio nos reagentes, vai ter 1 mol de alumínio nos produtos. Tá certo? Aqui nos reagentes tem 3 átomos de cloro, então, logicamente, a gente vai ter o quê? 3 íons cloros aqui no produto, 3 íons cloretos, na verdade. Tá bem? Os elementos de carga positiva, eles vão ser atraídos pelo cátodo, tá certo? E os elementos de carga negativa vão ser atraídos pelo anodo, tá certo? Que é o eletrodo positivo. Então, no cátodo, pessoal, a gente vai ter o alumínio mais 3, tá certo? Que vai se reduzir ao alumínio metálico. Tá bom? Então, pessoal, nesse processo, qual a quantidade de elétrons necessária para obter 1 mol da substância de interesse? 3, não é isso? Exatamente, 3 elétrons. Tá bom? Então, o nosso coeficiente aqui dos elétrons vai ser igual a 3. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem aqui a corrente que foi dada na questão, que é 10 amperes, tá bom? E o tempo de eletrólise, né, o tempo que a fonte de energia atua lá, vai ser de 1 hora, tá bom? A gente sabe que nós sabemos que 1 hora nós temos quantos minutos? 60, né? E em 1 minuto nós temos 60 segundos. Então, o tempo de eletrólise aqui vai ser de 3.600 segundos, tal qual está calculado aqui em cima. Tá bem? Aí, pessoal, para a gente obter a massa de alumínio lá no final, o que a gente deseja obter vai ser a massa do produto formado no cátodo, a gente precisa calcular a quantidade de eletricidade que é fornecida pela fonte. Então, a gente utiliza essa fórmula, né? Ó, kit, a quantidade de eletricidade vai ser igual a quê? Igual o produto entre a corrente dada em ampere e o tempo de eletrólise, que é de 3.600 segundos, tá certo? Realizando essa conta aqui, tá certo? A nossa quantidade de eletricidade vai ser de 3.600 coulomb. Beleza? Como a gente tem a quantidade de eletricidade, a gente pode então calcular o número de mols envolvidos nesse processo, tá bom? Então, para isso, a gente vai utilizar a constante da lei de Faraday, tá bom? A gente sabe que nós vamos ter 96.500 coulomb de carga por mol de elétron. Então, através de uma regra de 3 simples, se a gente sabe que 1 mol de elétrons, a gente tem esse aqui de carga, 96.500. Então, para X, a gente vai ter quanto? Quer dizer, para 36 mil a gente vai ter quanto? Vai ter X.
Então, realizando essa conta, pessoal, o X vai ser 0,373 mols de elétron. Então, grava aí. Sabendo agora o número de mols de elétron, a gente pode calcular, então, o número de mols de alumínio que é formado lá no cátodo, tá bom? Então, daí, pessoal, a gente vai utilizar a semi-reação da redução. Só para relembrar, o nosso reagente de partida é o cloreto de alumínio, AlCl3. Quando é dissociado nos seus íons constituintes, a gente vai ter alumínio mais 3 mols do íon cloreto, tá certo? Então, o alumínio mais 3, ele vai ser, então, reduzido ao alumínio metálico. E fazendo um balanço de cargas aqui, pessoal, a gente observa que para obter 1 mol de alumínio metálico é necessário o quê? 3 mols de elétron, tá bom? Então, o N aqui, o número de elétrons envolvidos, né, a quantidade de elétrons, vai ser igual a 3. Então, para 3 mols de elétron, pessoal, aqui, a partir da equação estequiométrica, pessoal, a gente observa que a gente tem 1 mol de alumínio, tá bom? Então, para 0,373, obtido lá no passo 2, a gente tem Y. Tá bom? Então, fazendo essa continha aqui, essa regra de 3, a gente observa que a quantidade de mols de alumínio que é formado no cátodo vai ser de 0,124. Tudo bem? Então, se a gente já tem o número de mols de alumínio, para obter, então, a massa de alumínio que é formada, é só utilizar a massa molar. Tá bom? Então, lá na tabela periódica, a gente vai lá consultar a tabela periódica, a gente vai ver que a massa molar do alumínio é de 27 gramas por mol. Tá certo? Então, eu peço que vocês vejam aí a tabela periódica dos elementos. Então, multiplicando então o número de mols pela massa molar, a gente finalmente obtém a massa de alumínio formada no cátodo, que vai ser de 3,358 gramas de alumínio. Tudo bem? Até aqui, tudo bem, Luiz? Tá sim, professor. Meu único problema é porque está chegando com um pouquinho de atraso. Mas eu acho que deve ser minha internet aqui, mas eu estou entendendo. Perfeito, Luiz. Então, só para a gente recapitular que a gente vai ver na aula, a gente vai relacionar a quantidade de eletricidade com a quantidade de produto formado lá no final. Inicialmente, a gente viu a abordagem utilizando regras de 3. Agora, Luiz, a gente vai resolver, certo, essa mesma equação aplicando a equação da lei de Faraday da eletrólise, tá certo? Que é a equação que reúne todas essas grandezas que são diretamente proporcionais. Tá certo? Então, a equação da lei de Faraday da eletrólise é muito interessante, pois você, através de um único passo, de um único cálculo, você pode relacionar a quantidade de eletricidade com a massa ou com o número de mols do produto formado. Tá certo? Então, a equação da lei de Faraday da eletrólise está ilustrada aqui, tá certo? Então, a massa de substância produzida, seja ela no cátodo ou no ânodo, ela é dada pelo produto da massa molar da substância, tá bom? Essa massa, pessoal, ela é dada em gramas por mol, né? Massa molar. Multiplicada pela corrente, dada em amperes, e a variação do tempo, tá certo? Que é dada em segundos, tá bom? Dividido por N, pessoal, que é a quantidade de mols de elétron para produzir 1 mol da substância de interesse, tá certo? Esse N aqui na equação, pessoal, ele é dimensional. E F aqui é a constante de Faraday, pessoal. Então,
Através dessa equação, a gente pode resolver inúmeras questões avaliando os aspectos quantitativos da eletrólise. Beleza? Aí, pessoal, só relembrando aqui, vocês sabem que o produto, que é a quantidade de eletricidade, né, o Q, é dado por produto da corrente multiplicada pelo tempo, ΔT. Então, pessoal, essa equação da lei de Faraday da eletrólise também pode ser representada através dessa equação aqui, ó. A massa, né, vai ser igual a quem, pessoal? A massa molar, né, vezes onde tem I vezes ΔT, vai ser quem, pessoal? O nosso Q, dividido por N vezes F. Tá ok? Aí, pessoal, lembrando também que vou chamar aqui de NS, certo? NS que eu vou chamar de número de mols da substância produzida. Tá certo? Então, o NS aqui, pessoal, que é o número de mols da substância produzida, é dada pela relação entre a massa sobre a massa molar, tá bom? Então, pessoal, a gente então pode reescrever, tá certo? A equação da lei de Faraday nessa forma aqui, ó. M sobre a massa molar, né? Igual a quantidade de eletricidade vezes o N, que é a quantidade de mols de elétron, vezes a constante de Faraday, tá bom? Essa quantidade aqui, pessoal, M, a relação da massa sobre a massa molar, é o número de mols da substância de interesse, NS, e vai ser igual a Q, a quantidade de mols de elétron, multiplicada pela constante de Faraday. Tá bem, pessoal? Então, ó, você pode utilizar a equação tanto nessa forma aqui, tá bom? Como dessa forma aqui também, que são duas formas simplificadas. Tá bem? Mas, para fins práticos, né? A maioria das questões que a gente vai resolver, né? Eu já adianto para vocês que a gente vai utilizar a lei de Faraday na forma não simplificada, na forma que está aqui no canto esquerdo aqui do slide. Tá bem? Então, pessoal, para exemplificar o uso da equação da lei de Faraday, a gente vai resolver a mesma questão que a gente resolveu anteriormente por regras de 3. Então, vamos calcular a massa em gramas de alumínio, que é produzido em 1 hora pela eletrólise do cloreto de alumínio fundido, se a corrente elétrica é de 10 amperes. Então, pessoal, está aqui os dados da questão, tá bem? A corrente já tá dada em ampere, a gente não vai converter, certo? O tempo, pessoal, ele está dado em horas, a gente tem que converter para segundos. Então, fazem aquela continha lá que a gente fez anteriormente. 1 hora vai equivalente a 3.600 segundos, tá bem? E vamos então aplicar a equação da lei de Faraday. A gente sabe que a massa de alumínio, né, que é formada, certo? Vai ser igual a quem? Vai ser igual a massa molar do alumínio, multiplicada pela corrente, pelo tempo, dividido pela a quantidade de elétrons vezes a constante de Faraday. Então, a gente já sabe que a massa molar do alumínio é Professor, de... Opa! só uma dúvida. Você lembrou de gravar a aula? Ela está sendo gravada, viu? Ah, ok. Certo.
Aí, Luiz, vamos lá. A massa molar do alumínio, que a gente obteve lá da tabela periódica, vai ser de 27 gramas por mol, tá certo? Aqui, pessoal, a gente sabe que o alumínio, que o cloreto de alumínio fundido vai se fundir em alumínio mais 3 mols de, do íon cloreto, tá bom? E esse processo aqui, ó, de alumínio mais 3 no processo de redução até o alumínio sólido, é um processo de quantos elétrons, Luiz? São Opa, são quantos? 3. Exatamente, 3 mols de elétron, né? Então, pessoal, o nosso N aqui, pessoal, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3. Então, como já tem todas as variáveis, tá certo? Então, é só substituir na equação e calcular a massa de alumínio. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a massa de alumínio formada no cátodo, tá bom? Que é o polo negativo da eletrólise, vai ser igual a massa molecular, que é 27 gramas por mol, certo? Vezes a corrente, que é 10 ampere, vezes o tempo de eletrólise, que é dado em segundos, né? Que é 3.600 segundos. Então, pessoal, tudo isso aqui, pessoal, vai ser dividido pelo coeficiente dos elétrons, que é quanto, pessoal? 3. Então, é importante enfatizar que o coeficiente dos elétrons aqui na equação, ele é dimensional, não tem unidade. E, finalmente, a gente vai multiplicar pela constante de Faraday, que é 96.500 coulomb por mol. Certo? Então, pessoal, mol vai embora com mol, certo? Ampere vezes segundo vai dar coulomb. Tá certo? Então, cancelar com coulomb aqui. Então, fazendo essa conta, pessoal, só fazer aqui rapidinho. Realizando essa conta, a gente já sabe, né? Quando é que dá, quando é que tem, qual o valor da massa de alumínio? Tem que dar quanto, Luiz? Voltar aqui. Tem que dar 3,358 gramas de alumínio. Tá certo? Então, ó, fazendo aqui os cálculos aqui, pessoal, a massa de alumínio vai ser 3,357, que é igual, na verdade, 3,357,5, né? Então, a gente vai arredondar aqui para 3 casas decimais, né? Isso aqui é igual a aproximadamente 3,358 gramas de alumínio sólido, tá certo? Então, essa aqui, pessoal, é a quantidade de alumínio que é formada no cátodo devido a esse processo de eletrólise, processo de 1 hora, tá certo? E corrente de 10 amperes. Então, como vocês podem ver, o cálculo realizado utilizando a equação da lei de Faraday da eletrólise é o mesmo, certo? Utilizando as regras de 3. Então, vocês podem escolher a forma como resolver as questões. Tudo bem? Eu acho que assim dá menos trabalho. Mas quando se faz regra de 3, como as quantidades são diretamente proporcionais, né? Você vê melhor, tá certo? Sente melhor como é o processo, entendeu? Tem mais conhecimento, entendeu? Mas, logicamente, né, para facilitar,
já que a gente já tem uma equação que relaciona todas essas grandezas, né, a gente pode, então, facilmente utilizar a equação da lei de Faraday. Então, pessoal, essa é a nossa última aula de conteúdo, tá bem? Na próxima aula, que é quarta-feira agora, a gente vai fazer alguns exercícios e tirar dúvidas sobre tudo da nossa atividade online 1, tá bom? Então, eu peço, né, que vocês compareçam, que vai ser muito importante para a gente. Eu vou manter aqui as modificações, pessoal, vou colocar lá no sistema o slide, e o vídeo não ficar muito longo, Luiz, eu vou parar aqui a nossa gravação.